Dr. Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo e também membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, conosco no Bora Brasil. Dr. Evaldo, sempre bom tê-lo aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Feliz 2021. Feliz 2021, Bruna, Ana Paula, todos os ouvintes. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Obrigada e bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes também. Eu já vou começar falando sobre os testes, então, porque essa que é a grande preocupação. A gente retratou aqui na Rádio Bandeirantes, um pouco antes do Natal, um aumento muito significativo da procura por testes por causa das pessoas que queriam curtir o fim do ano. Então foram atrás do PCR, que é o teste que indica se você está naquele instante contaminado, se pode contaminar alguém com o coronavírus, e também o teste de anticorpos. Houve uma disparada. E há uma tendência de que a gente veja isso continuar ainda nas próximas semanas, porque agora o pessoal quer saber se ficou doente, né? Depois de ter aproveitado esse fim de ano. Há uma preocupação, doutor, em relação à eficácia ou à eficiência desses testes com essa nova variante que a gente está vendo aí em circulação da doença? Sim, existe. Deixa eu tentar explicar para vocês uma coisa complicada de uma maneira simples. PCR é uma sigla inglesa que é reação em cadeia da polimerase. O que a polimerase faz? Você pega o material que você extrai do paciente e existe uma dúvida. Tem ou não tem um determinado agente nesse material? No caso, o vírus que causa Covid. Como é que eu faço isso? Através de uma série de reações, eu vou quebrar o material proteico desse agente que eu estou pesquisando e, em teoria, se tiver, vai ficar uma metade desse material proteico ali colocada. E aí eu vou colocar o que eu conheço, que é o meu reagente. Esse meu reagente, se ele encontra o seu complemento no material do paciente, ele se liga. E aí essa tal de polimerase, ela amplifica isso de uma maneira que eu consiga enxergar que aquele alvo foi detectado. Muito bem. O alvo, no caso do vírus da Covid, ele tem muitas regiões que são essas que sofreram modificações nessa variante. Então, existe o risco de a pessoa ter efetivamente o vírus, esta variante viral, você fazer a reação bonitinha e o resultado vir negativo, simplesmente porque o seu alvo foi modificado. Então, você não amplifica. Então, este é um cuidado que está existindo. Então, como é que você parte para o diagnóstico disso? Você tem uma pessoa com quadro clínico suspeito, que veio da Inglaterra, por exemplo, como esses casos que a gente está reportando agora, fez o teste, veio negativo, você usa uma outra tecnologia, que é o sequenciamento viral, que é uma tecnologia diferente, mais complexa e de pouco uso comercial, e aí você identifica a presença do vírus e, portanto, confirma a variante. Então, vai ser necessário que nós tenhamos uma outra estratégia de diagnóstico, que é ajustar a reação do PCR para essa variante ou usar métodos não moleculares como uma triagem para que a gente faça esse diagnóstico. Portanto, Ana Paula, é uma dificuldade a mais que existe. Esse sequenciamento viral, doutor Evaldo, é possível fazer em massa? Existem técnicas, Bruna, que permitem que a gente faça, a partir de um pool de exames, a gente consiga fazer alguns métodos de triagem e, se vier positivo, a gente faz o separado especificamente. Mas não é uma operação simples, não é uma operação barata e nem feita em todo lugar. Quer dizer, é uma dificuldade, porque o que a gente mais precisa é de diagnóstico disponível e diagnóstico simples, né? E quando a gente está diante de uma situação nova como essa, a gente põe complexidade e custo, e aí a gente diminui o diagnóstico, e é tudo que a gente não quer, porque aquilo que a gente não diagnostica, a gente não enxerga. Aquilo que a gente não enxerga, a gente não combate. E no caso da Covid, nós precisamos de mais e mais diagnóstico. Eu acredito, Bruna, que nós vamos conseguir superar isso rapidamente com o ajuste dos kits que são utilizados ou, como eu falei anteriormente, com um complemento de técnicas até mais simples que o PCR. Mas até que a gente tenha um ajuste nesses testes, na sua opinião, doutor, de quanto tempo a gente está falando e qual que é a preocupação nesse instante, já tendo confirmado alguns casos dessa doença aqui em São Paulo, inclusive, né? No Brasil e em São Paulo? Olha, a gente não deve levar em conta
que essa variante ela modificou a maneira de prevenir. Então, nós não podemos ficar esperando que toda a rede de laboratórios se ajuste, que os kits se ajustem de maneira nenhuma. Então, o diagnóstico ele pode ser feito primeiro pela clínica. Então, o paciente que tem uma clínica fortemente sugestiva de COVID, com alguns sinais e sintomas, isso já permite diagnóstico de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Depois, pela epidemiologia, quer dizer, pelo padrão de comportamento da doença. Eu tenho, por exemplo, na minha casa, uma pessoa que confirmou COVID e eu estou com todo o sintoma de COVID e moro com essa pessoa, eu não preciso de teste para confirmar. Então, nós temos diagnóstico clínico e epidemiológico. E aí a gente entra no laboratorial. No laboratorial, a gente pode usar, por exemplo, o teste do antígeno, que é um teste barato, simples e que já tem pelo menos 5 marcas que o pessoal da Inglaterra testou diante dessa variante e que demonstrou que não perdeu eficácia. Então, de repente, é uma boa estratégia, uma saída rápida e imediata você aplicar o teste do antígeno para as pessoas que estejam na primeira semana de sintomas, que é a indicação desse método, né? E enquanto isso, continuar a prevenção. A prevenção não modificou, a prevenção continua sendo igualzinha como a gente sempre fez, não é? Então não é necessário, não podemos usar isso como uma desculpa para parar de fazer o que estamos fazendo, porque não é o caso. Existem caminhos e a prevenção continua exatamente a mesma. Até porque a gente falou sobre isso aqui, doutor, quando, da época que a gente fez a reportagem sobre esse aumento da busca pelos testes, se naquela época já havia um alerta em relação ao quanto a gente poderia confiar nesses resultados para se planejar, agora acredito que mais ainda, esse alerta deve ser ainda mais forte, né? Porque tem muita gente que faz o teste, não fica em quarentena e no meio caminho aí, no meio tempo entre ter feito a colheita do teste e receber o resultado, que muitas vezes pode levar até mais 24 horas no caso do PCR, acaba contaminado nesse meio tempo e aí sai circulando mais livremente achando que está imune e não está. Está de fato contaminado e passando o vírus adiante. Então acredito que a preocupação com isso que o senhor falou é ainda maior, né? Aliás, deixa eu fazer um alerta. As pessoas se enganam de que elas podem não estar com Covid. Então, nós temos essa coisa do que eu preciso trabalhar, ou eu preciso sair, ou eu preciso passear. Não, a gente não precisa de nada. Neste momento, a gente precisa conter uma pandemia. Para conter a pandemia, nós temos que fazer isso quase que corpo a corpo, pessoa a pessoa. Eu não posso ter contato com as pessoas. Então, existe diretrizes legais do Ministério da Saúde do Brasil, desde março de 2020, que dizem o seguinte: se eu sou uma pessoa com suspeita de Covid, eu tenho que ficar afastado, e todas as pessoas que moram na minha casa e que têm um convívio comigo também têm que ficar afastadas do convívio social. Ou seja, a gente só contém a expansão da pandemia com quarentena e com isolamento, que é tudo que as pessoas não fazem. Então o sujeito ele tem uma dor de garganta e ele tem um pensamento mágico que é uma dor de garganta simples. O sujeito vê o seu familiar com um sintoma de dor no corpo, febre, mal-estar, e ele tem um pensamento mágico que o familiar dele está com qualquer coisa menos Covid. Não é assim, pessoal. Neste momento de pandemia, qualquer sintoma tem que ser valorizado, e a medida número 0, antes de a gente fazer o diagnóstico, é o auto-isolamento do caso e dos seus familiares. E existe, eu quero enfatizar isso, uma diretriz legal que ampara as pessoas para que elas tenham as suas faltas abonadas, porque o objetivo dessa medida é sanitário, é impedir a expansão da pandemia. Por falar em isolamento, doutor Evaldo, vou aproveitar para a gente esclarecer aqui alguns pontos para o nosso ouvinte, porque a gente ainda tem na cabeça aquele número de 14 dias de isolamento, isso basta. Sendo que já há diversos casos também de muitas pessoas que sim, após 14 dias deixaram de sentir os sintomas, mas continuam com o PCR positivo, continuam disseminando a doença e passando para outras pessoas. Então, qual que é o tempo de quarentena ideal hoje? Isso já mudou um pouco mais de 14 dias. Quando que esse teste deve ser feito? Qual que é a orientação para o nosso ouvinte? A orientação, Bruna, é não fazer teste depois da doença, né? Com raras exceções, a gente não precisa de teste. O único teste que as pessoas precisam fazer é o teste do diagnóstico, né? Então, vamos supor, eu estou com sintoma de Covid, faço o meu teste diagnóstico e confirmo.
Perfeito. O que a Organização Mundial da Saúde, o CDC, a Anvisa, as instituições baseadas em tudo que a gente aprendeu da transmissão do vírus recomendam? Eu fico 10 dias afastado. 10 dias. Então, para as pessoas que não têm sintomas e fizeram um teste que veio positivo, teste de antígeno ou de PCR que veio positivo sem sintomas, ou para as pessoas que têm um sintoma leve a moderado, o tempo de afastamento é 10 dias, porque o período de contagiosidade é cerca de 7 a 8 dias após o início dos sintomas. A gente ainda dá uns dias a mais de segurança. Após esse período, se eu estou bem, e sem febre, e sem o uso de nenhum medicamento que mascare febre, há pelo menos um dia, eu estou liberado para retomar o convívio. E por que eu não faço um teste depois disso? Por várias razões técnicas. Primeiro, se fizer a sorologia, tem paciente que nunca tem anticorpo detectado. Tem paciente que faz aquele famigerado IgM e que as pessoas ainda interpretam que IgM é igual contágio, e não necessariamente. E tem a questão do PCR, Bruna, que ele não é um marcador de contagiosidade, ao contrário. O PCR, ele marca a detecção de algumas proteínas e ele pode continuar positivo por semanas. Já não existe mais vírus, é um resíduo proteico do vírus, mas ele continua dando positivo. Isso causa um nível de ansiedade, de preocupação nas pessoas desnecessárias. Então, para a grande maioria das pessoas, o tempo de quarentena é de 10 dias, mais um dia em que ela esteja sem febre. Para aqueles pacientes mais graves, que ficaram internados em UTI, no hospital por tempo prolongado, ou que tenham imunodepressão, a gente aumenta esse período para 20 dias. Em raras situações, a gente faz um teste pós-doença para verificar o andamento disso. Então é bom a gente deixar isso bem claro aqui, porque isso gera muitas dúvidas, até porque, né, doutor Evaldo, a gente vê as informações em relação a essa doença irem mudando, porque a gente está descobrindo como tudo funciona e claro que vai adaptando procedimentos, tratamentos, um deles em relação à quarentena, como o senhor comentou agora. Então, a gente não há o risco de que haja ainda a contaminação, de que a pessoa esteja ainda passando o vírus para outras pessoas depois de 10 dias da confirmação de que ela pegou a doença. Esse risco ele é muito baixo, de fato, e da onde veio esse aprendizado? É importante que as pessoas entendam, né? Não é uma coisa abstrata. Universidades no mundo inteiro ficaram acompanhando e fizeram estudos usando técnicas de cultivo do vírus, porque o que se transmite é o vírus inteiro, e não uma pequena partícula do vírus. E esses estudos de cultivo viral efetivamente demonstraram que depois de 7 dias do início dos sintomas, efetivamente é muito raro você encontrar um vírus residual sendo transmitido. E isso, então, se transformou numa diretriz de saúde pública, que é essa que eu falei há pouco, que está publicada já tem até um bom tempo pela OMS, pelo CDC, a própria Anvisa, no final de outubro, publicou, mas que você lembra bem e chama atenção, as pessoas não estão atentas, e eu digo até médicos não estão atentos a isso, e ficam com um conceito antigo, e quase que torturam as pessoas, né? Eu atendo com alguma frequência funcionários de corporações que os médicos de trabalho ficam pedindo para eles os exames, e enquanto o sujeito está com IgM positivo ou está com PCR detectado, não deixam voltar, né? Isto não é hoje em dia a melhor prática, não é o que a gente sabe mais, né? O critério de retorno e de contagiosidade, ele é baseado na evolução clínica e no dado cronológico no tempo de evolução da doença. E tem um outro detalhe também, né? A Bruna tem uma questão aqui para falar sobre esse teste de farmácia, né? Que surgiu como uma coisa para facilitar tanto o diagnóstico, a gente já sabe, e o senhor acabou de explicar também que não é exatamente para isso. Agora, tem um prazo para a gente fazer o próprio PCR também, né, doutor? Não adianta sentir o efeito, uma dorzinha de cabeça, uma dor na garganta hoje, segunda-feira, e já correr para o médico para fazer o exame, né? Vamos lá. Quando a gente está fazendo o PCR, nós estamos fazendo a detecção de um alvo. Esse alvo ele precisa estar numa quantidade suficiente para ser detectado, né? Então, se a gente fizer o exame muito cedo, corre o risco de que não tenha quantidade suficiente para fazer a detecção. E se fizer muito tarde, ele já foi embora, também pode não dar certo. O que se
pontuou como ideal entre o terceiro e sétimo dia do início dos sintomas. Porém, mesmo que a gente faça um pouquinho antes, já dá para detectar em grande parte dos pacientes, porque a carga viral, a quantidade de vírus é grande, né? Então, desde um pouquinho antes do início dos sintomas até o primeiro dia do início dos sintomas é possível, sim, detectar a partícula viral, mas o prazo ideal é entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas, né? E enfatizando que algumas pessoas, poucos dias depois já não tem mais detecção, e outros o oposto, né? Que ficam com detecção de partículas virais por muitas semanas, sem que isso signifique contagiosidade. Doutor, de forma direta, me corrija se eu estiver errada. O teste de farmácia não serve para nada, então? Depende de que teste a gente está falando. O teste rápido, aquele do furinho de sangue, né? O IgG e IgM, no dedo, né? IgG e IgM, que dá ali uns 20 minutos, você pega o resultado. Eu só queria fazer esse esclarecimento, porque tem 2 testes hoje que estão sendo utilizados. E eles são chamados de rápido equivocadamente. Um detecta o IgG e o IgM, que é esse teste sorológico. Você falou que não serve para nada, eu vou falar que não serve para quase nada. Num contexto epidemiológico, ele pode servir para alguma coisa, mas vou aceitar a tua fala, não serve para nada. O teste de antígeno, ele tem um valor. O teste de antígeno, ele tem uma sensibilidade um pouquinho menor que o PCR, mas ele tem uma especificidade alta, ou seja, um teste de antígeno positivo, essa pessoa naquele momento ela tem Covid. Então, veja que teste você está fazendo. Tanto que a gente tem uma recomendação do CDC de Atlanta, que a gente nem chame mais de rápido o teste de antígeno, e sim chame de teste de antígeno, para que não seja confundido com esse famigerado teste rápido de detecção de anticorpos. Então, o melhor exame que tem hoje, de fato, é o do laboratório. Tem um ouvinte no YouTube da Rádio Bandeirantes perguntando, então, doutor, o melhor é o do laboratório? Sim, é o PCR do laboratório, né? Ou do hospital, enfim. Na vigência de sintomas, a pessoa tem sintomas, deve procurar orientação médica e fazer o exame o quanto antes na vigência de sintomas. Aí a detecção do vírus pela técnica molecular, o RT-PCR, ou pelo teste de antígeno. Depois que os sintomas vão embora, perdi a minha janela de oportunidade desse diagnóstico, aí entram os testes sorológicos, mas os de laboratório, que é a eletroquimiluminescência, e o ELISA, que são as melhores metodologias que a gente tem hoje em dia. Acho que mais explicado do que isso não é possível, doutor. Acho que está muito claro agora, mas só para a gente fechar, porque a gente começou a nossa entrevista falando a respeito dessa nova variante da Covid-19. Para fechar, eu queria saber a respeito do senhor em relação à vacina, que eu acho que é sempre bom a gente abordar isso também. As vacinas que a gente tem hoje em estudo, algumas já sendo aplicadas, dão conta dessa nova variante. Não há até agora, hoje, dia 4 de janeiro, nenhum indício de que a gente possa estar falando de uma doença que acaba não sendo evitada por meio das vacinas que a gente tem hoje por aí. Ao contrário, Ana Paula, até uma das coisas que tem sido discutida fortemente, faz muito sentido, é que a gente use essas vacinas para conter a variante. Em que sentido? A gente, para evitar a propagação rápida desse vírus e da variante, que é muito rápida, em vez de você usar as 2 doses sequenciais programadas para as vacinas que hoje estão em curso, a gente pegaria o nosso estoque de vacinas e faria a primeira dose no maior número possível de pessoas, no menor espaço de tempo. Com isso, a gente tira um pouco a velocidade de expansão e faz as segundas doses quando for possível num período maior. Então, a vacina, ela funciona contra a variante e funciona tanto que uma das estratégias até para contenção da doença seria essa de a gente acelerar o programa de vacinação, retardando a segunda dose e usando o que a gente já tem de estoque de vacina para vacinar o maior número de pessoas possível num espaço de tempo menor. Tem só uma última dúvida, doutor Evaldo, porque tem muito ouvinte que a gente fala de teste, de PCR, de IgG, né, Ana? E vão surgindo várias dúvidas. A gente fala, tá bem explicadinho, mas cada caso é um caso, né, doutor? Cada um sente a coisa de um jeito. Ô, Gi, diz pra gente que o nosso ouvinte mandou no 999048756, foi uma mensagem de texto. Boa tarde. Se eu tive contato com uma pessoa que deu positivo, porém eu não sinto nada, é aconselhável fazer o PCR? Quem mandou essa pergunta foi o Robson e ele é de São João da Boa Vista. Robson,
normalmente os exames eles são melhores quando você tem sintomas, né? Mas a detecção de assintomáticos é uma situação que a gente faz sim. O ideal é que você espere pelo menos 48 a 72 horas após esse contato. Mas não é qualquer contato, é outra coisa importante para aproveitar e explicar para vocês, né? As pessoas pensam que porque entraram em contato com alguém vão pegar Covid. O contato que transmite Covid melhor é aquele contato muito próximo, por isso que a gente fala da questão das aglomerações. É um contato frente a frente, idealmente prolongado por mais que 15 minutos, não é? E que seja feito em ambiente fechado, né? Então, quando você tem um contato desse tipo, Robson, é importante, 48 a 72 horas depois desse contato, se você tiver acesso e quiser fazer, você faça o teste. Porém, enfatizando o que a Ana Paula e a Bruna já falaram, mesmo um teste negativo não é garantia de que você não pegou nada, porque o vírus ele pode ficar incubado por um período maior e, eventualmente, você positivar o teu teste mais tarde. Então, o interessante é manter a quarentena, observar a evolução dos sintomas, e aí sim, se você não tem sintoma nenhum, não tem nada, segue a sua vida. Olha, doutor, muito obrigada pela entrevista. Os ouvintes estão muito satisfeitos agora e elogiando bastante aqui a clareza com a qual o senhor fala a respeito do assunto. Essas dúvidas sobre os exames, né, Bruna, vão e voltam. É muita variação de exame. Tem a questão do custo também, né? Então a pessoa vai atrás desse teste rápido, que é bem mais barato, chega a ser às vezes 1/3 do que é cobrado pelo PCR, achando que está se protegendo, e não é bem assim que funciona. Teve farmácia, a Ana, doutor Evaldo, que fez teste rápido, colocou na promoção do Black Friday. Então, para você que queria fazer um teste rápido por metade do preço, 50, 60 reais. Vai lá e deixa pago. Se um dia precisar, já tá aqui, né? E o pior de tudo, né, doutor, que nós conversamos aqui na semana passada no Bora Brasil, Ana, ouvintes, o pior não é o dinheiro que a gente joga fora, joga no lixo, é a falsa sensação de que não estou com coronavírus. Então, tô livre, vou sair por aí, vou tirar minha máscara rapidinho, vou dar um abraço na minha avó, vou almoçar com a minha família. E aí é um problema. Ó, doutor Evaldo, Moacir Neto fala aqui, uma das melhores entrevistas sobre Covid. O médico é muito didático. O Rodrigo, não encerra a entrevista não. Doutor fala muito assim? Bem. Fica fácil de entender. Então, volte mais vezes então, doutor. Já está convidado pelos nossos ouvintes. Ó, Roberto, um profissional de verdade, palavras simples, fácil de entender. O Celso, programa de hoje também elogiando. Então, muito obrigada, viu, doutor Evaldo? Na semana passada eu falei que estaríamos juntos em 2021, pois é, já fiz valeu, já é dia 4 e agora segura que o ano tá só começando. Olha, obrigado aos ouvintes aí pelas palavras. Eu acho que é um serviço de utilidade pública, a gente tem que amplificar a informação correta, né? Desmistificar as bobagens que são ditas e pedir o que a gente sempre tem falado. Usem máscara, pratiquem o distanciamento, porque a crise ainda vai longe, nós precisamos de resiliência. A resiliência marcou o ano de 2020 e a esperança e a resiliência vão marcar o ano de 2021. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Evaldo de Araújo, médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada, bom trabalho para o senhor, boa segunda-feira. Grande abraço a todos, obrigado. Agora